Bom, pessoal, só relembrando que a gente viu na nossa última aula presencial, que a gente trabalhou com potencial hídrico, que a água sempre vai se mover do maior potencial para o menor potencial. Então, a água sempre se desloca da onde ela está em maior quantidade, lembrando que o potencial hídrico mais alto que existe é o zero, da água pura, e onde a água está em maior quantidade é aqui no solo. Aí se desloca pela absorção dos pelos radiculares pela raiz, aí vai deslocando pelo xilema, porque afinal de contas o caule ele vai ter menor potencial hídrico do que a raiz, e mantém essa coluna íntegra por conta da coesão entre as moléculas de água e a adesão das moléculas de água à parede do elemento de vaso ou a outras moléculas, evitando uma embolia, evitando que rompa essa coluna de água por bolhas de ar. Aí, quando chega aqui na parte da copa, nas folhas, o que favorece o menor potencial hídrico ainda das folhas é a transpiração, que pode ser tanto pelos estômatos quanto via cutícula. Lembrando que estômato controla essa perda hídrica por conta do fechamento, já a cutícula, porque tem a cutina, que são lipídios, a perda é constante, mas é bem menor. E outra característica que favorece bastante é a tensão superficial que a água tem, que cria aquela película, aquela membrana elástica, e com isso puxa a água como um todo, mantendo a coluna íntegra que veio desde a raiz até a copa. Então, na raiz, como tem o menos negativo, ou seja, o maior potencial hídrico, é criada uma pressão positiva, que desloca essa água até a copa, onde vai ter o potencial hídrico mais negativo, ou seja, menor ainda, já que cria essa pressão negativa. Só que vocês devem colocar na cabeça que toda essa questão de potencial hídrico, da água que está translocando por esse diferente gradiente de potencial, ela não é H2O pura. Ela tem vários nutrientes dissolvidos. Por isso que nessa aula a gente está trabalhando com nutrição mineral. Mas que na maioria das vezes, esses minerais estão sendo translocados aqui. Então, o que são esses minerais? São vários elementos, vários mesmo, lembra da tabela periódica, que são obtidos principalmente na forma de íons inorgânicos. Então, quando fala Cl-, Na+, K+, tudo isso são aqueles cátions positivos e ânions negativos que vão ser obtidos na região da rizosfera. Então, rizosfera é toda a região do solo onde tem as raízes das plantas. Então, a gente tem mania de pensar que é 1:1, que a parte aérea corresponde à parte da rizosfera, que a área praticamente é a mesma. Isso não acontece, não é sempre assim, não. Pode ser 1:1, mas isso é muito raro no cerrado. No cerrado, geralmente é 1:2. Então, o que a planta cresce na parte aérea, ela vai crescer o dobro na rizosfera. E se a gente falar de uma plântula que está em crescimento, aí a rizosfera vai ser muito maior. A proporção vai ser altíssima da rizosfera. Por quê? Tem que buscar mais nutrientes minerais que vão ser fundamentais para o crescimento da plântula. E não é só solo e raiz. De rizosfera tem que levar em conta todos os micro-organismos que também estão no solo e, consequentemente, eles podem estar nas plantas. E a gente não está falando de patógeno que está lá fora da raiz se alimentando da parte morta e viva da raiz. A gente está falando, por exemplo, de micorriza. Rhiza, raiz, e micofungos. Então, olha aqui as hifas do fungo dentro da célula vegetal. Então, são relações harmônicas interespecíficas fundamentais para a parte de nutrição mineral. Porque como os fungos eles degradam a matéria orgânica, eles podem pegar essa matéria orgânica, converter em nutrientes minerais, fazendo com que a planta absorva mais minerais. É por isso que aqui, com micorriza, o desenvolvimento da planta é muito superior se comparado ao controle que é sem micorriza. Só que micorriza não é para tudo que é planta, não. Tem famílias específicas que têm as micorrizas.
Então, são casos à parte. Daí a importância de se estudar a taxonomia para entender quais plantas que podem ter essas relações harmônicas. E quando falo em planta mineradora, isso aqui vocês vão encontrar em vários livros, as plantas são consideradas as verdadeiras mineradoras da crosta terrestre, sim. Porque para isso a gente tem que lembrar um pouquinho aqui de cadeia alimentar. Por quê? A planta, indivíduo produtor, base da cadeia alimentar, então vai servir de alimento aqui para o inseto, que vai servir de alimento aqui para o passarinho, todo mundo, tudo que é ser vivo um dia vai morrer, porque a única certeza da vida é a morte, fungos decompositores. Só que se a gente está trabalhando com fungos decompositores e vários deles estão aqui na rizosfera, todo o material orgânico que foi convertido em inorgânico pelos fungos, as plantas conseguem absorver, assimilar, converter de novo em matéria orgânica que vai servir de alimento para todo o restante da cadeia. Então, se não houver produtor e decompositor, esse ciclo de mineração é totalmente interrompido. E lembrando da proporção, né, que nós já falamos, a grande área de absorção das raízes, e por conta disso, e por conta de várias proteínas de membrana, que a gente já falou das bombas, dos carreadores, então por conta disso, que a raiz consegue absorver os íons, mesmo se eles estiverem numa condição bem baixinha no solo, porque é possível fazer transporte ativo. É possível pegar aquele íon que está no solo em concentrações ínfimas, bem pequenininho mesmo, e absorver direto para a raiz. E com isso, chegando na seiva bruta, translocar para o resto do vegetal. E uma coisa que tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado principalmente com essa propaganda absurda de agronegócio, é que acreditar que nutrição mineral tem que colocar muito nutriente para a planta crescer, para o agronegócio perpetuar, progredir e conseguir mais lucro. Gente, qualquer manejo inadequado pode levar a excesso de nutrientes. Esse excesso de nutrientes, com a chuva, com o lençol freático, eles acabam chegando nas reservas hídricas, em rios, em lagos e mares. Então, se tem excesso de nutriente, principalmente nitrogênio e fósforo, as cianobactérias e as algas vão proliferar pra caramba. Vão deixar a água totalmente turva, não vai entrar luz, as plantas aquáticas e as outras algas que estão lá embaixo não vão conseguir fazer fotossíntese, diminui o oxigênio na água, morte de quase todos os indivíduos aeróbios, com isso fica só metabolismo anaeróbio, caracterizando eutrofização. Normalmente, eutrofização deriva de processos de agronegócios totalmente descontrolados. Tem esgoto doméstico? Tem, mas não se compara ao tanto de produto que está sendo liberado atualmente. Para isso, algumas empresas trabalham com a biorremediação, não só com a biorremediação. Tem a parte da lavoura e, junto a isso, as mais conscientes trabalham com biorremediação. Aqui um experimento bem simplesinho, só para vocês perceberem a cor da água. Gente, repara a cor da água. Então, como é que funciona isso? Eu pego aquela água que derivou de um esgoto, que derivou de uma lavoura, e eu faço experimento de ou colocar aqui nesse galão que está cheio de planta, ou colocar num ambiente que tem solo misturado com rocha, lembrando que aqui vai ter carvão, porque existe carvão, solo e rocha, ou num ambiente apenas com terra, puramente terra. Repara que onde tem as plantas, a água que sai daqui foi colocado esgoto ou foi colocado resíduo de lavoura. Mas olha a cor da água. Ela é extremamente translúcida. No caso de solo e rocha, intermediário. E se tem só a terra, aí totalmente turva. O que isso relembra? Relembra a parte das raízes que absorvem vários íons e com isso conseguem ser usadas também na biorremediação, no tratamento de água. Por isso que toda vez que tem a parte de tratamento, na CAESB tem isso. Então, fossa ou reator passa primeiro por um filtro para separar coágulos, parte sólida da parte líquida. Aí vem para uma região de zonas de raízes, principalmente plantas aquáticas. Vocês já devem ter visto a tifa. A tifa tem bastante perto do campus.
E aí, com essas zonas de raízes, dá uma limpada geral para depois descartar nos recursos hídricos. Porque a gente não usa água só uma vez, não. A água que saiu da pia, da privada, tudo isso é tratável e a gente reutiliza. E aí, como é que eu posso estudar essa nutrição para ver se a planta está realmente absorvendo esses íons? Primeira parte tem que ter controle. Todo experimento científico tem que ter controle. Então, eu faço uma análise preliminar daquele solo. Aí, esse solo que eu analisei, eu faço os experimentos controlados. Então, qual solo que vai ter mais? Olha aqui os tubinhos. Pode ser que um aqui tenha mais nitrogênio, o outro tenha mais potássio, o outro tenha apenas matéria orgânica. Aí eu espero crescer as plantas. Faço a medição, vejo o tanto que cresceu de parte aérea, o tanto que cresceu de parte subterrânea, aproveito essa coleta para medição de massa e de estatura mesmo, e posso fazer uma análise do tecido. Faço corte para ver como é que estão aquelas células. Se aumentou a célula, se tem mais grão de amido, e por último, faço a análise final do solo. Então, são experimentos que envolvem ciência do solo, fisiologia, morfologia e anatomia vegetal. É só assim que se consegue saber a exata taxa de nutrientes que é benéfica para aquele vegetal. E nessa hora de analisar a composição do solo, a gente tem que considerar só a parte mineral. O foco dessa aula é só mineral. Só que se vocês lembrarem que água é o maior constituinte das células vivas, então a gente não pode trabalhar com a biomassa vegetal fresca. Eu quero não esse 80%, 90% de água. Eu quero saber os 10% a 20% que tem só de matéria seca. Então, o que eu faço? Um experimento chamado teor de cinzas. Eu pego a amostra de solo e levo para um aparelho que é uma estufa, mas é uma estufa chamada mufla. A mufla, a temperatura mínima, geralmente, dela é 200 graus. A mufla, uma boa mufla, ela ultrapassa 1000 graus Celsius. Chega a 1400 graus Celsius tranquilamente. Então, com esse calor da mufla, tira toda a água e queima toda a matéria orgânica. Porque o que é matéria orgânica é combustível. Então, se tem calor, está queimando. Então, o que vai sobrar dessa queima não tem nem água, nem matéria orgânica. São só os minerais. Então, se eu fizer esse teor de cinzas dos minerais, eu vou conseguir saber o que tem lá de mineral. É magnésio? É manganês? É molibdênio? Porque eu tirei toda a água e toda a matéria orgânica. E depois eu faço os testes específicos para cada um dos minerais. Só que esses minerais, esses nutrientes minerais, eles têm duas classificações. E são classificações independentes. Eu vou chamar de macronutriente o que a planta precisa em grande quantidade. Lembrando que não é o infinito. O excesso pode levar à toxicidade. Mas a planta precisa de mais macronutrientes e menos micronutrientes. Independente de ser macro ou micronutriente, esse nutriente pode estar móvel. Então, ele está lá passando pelo xilema, ele está lá dentro do vacúolo, ele está dissolvido na água. Mas esse macro ou micro pode estar imóvel. Ele pode estar aderido à parede celular, ele pode estar aderido à membrana plasmática, ou seja, ele não está passando pela seiva o tempo todo. E é importante ter esses imóveis, porque eles podem servir como uma reserva. Se está faltando nutriente na seiva translocada, pode degradar esses nutrientes imóveis e eles passam a ser móveis. E essa composição química muda muito. Muda em relação à espécie, que lembra que nem toda família tem micorriza, assim como nem toda família tem silício. Então é importante saber a taxonomia aqui. Muda em relação ao órgão, porque um órgão fotossintetizante vai ter que ter mais magnésio, porque a clorofila faz parte. A clorofila tem magnésio, desculpe, o magnésio faz parte da clorofila, do que um órgão não fotossintetizante. Varia de acordo com a idade, que a faixa etária da planta também vai influenciar na taxa metabólica, é que nem a gente. Varia de acordo com a disponibilidade de minerais, não adianta querer que a planta esteja rica em minerais se o solo tem poucos minerais.
e também varia de acordo com condições ambientais. Entra a questão de água no solo, porque se não tem água não tem como levar esses minerais para a planta. Entra a temperatura, porque a temperatura desnatura as bombas e outras proteínas que absorvem, que translocam esses minerais. Entra a questão do oxigênio, porque se não tem oxigênio, a planta não respira. Se não tem respiração, a planta não tem ATP. Se não tem ATP, as bombas que transportam os minerais não funcionam. Então, por isso que as condições ambientais também interferem aqui. E aí, em relação à parte dos nutrientes propriamente ditos. Se a gente fala de hidrogênio, carbono e oxigênio, entra no ciclo de respiração e fotossíntese. Então, ou são obtidos da água, ou são obtidos da atmosfera, CO2 atmosférico. São raras as plantas que pegam CO2, são várias as plantas que pegam carbono do solo, que não pegam apenas da atmosfera. Tem algumas que pegam do solo. Isso é muito raro. Isso é praticamente só isoetes que vocês devem ter visto lá na parte de criptógamas. O restante, só aqui do gás carbônico mesmo. Do solo, aí vem do solo, separando em macro e micronutrientes. O macro, que é o que a planta precisa em maior quantidade, a gente, já que é maior quantidade, né, assim como hidrogênio, carbono e oxigênio, a gente trabalha com porcentagens. Então, tem nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre e silício. Então, aqui entram os macronutrientes. Micronutriente, como é em pouquíssima quantidade, a gente não trabalha com porcentagem. Se não ser aquele 0,0000, ninguém ia conseguir trabalhar mesmo com a parte de proporção. Por isso que a unidade de medida é parte por milhão. É muito pouquinho mesmo. Então, aí entra cloro, ferro, boro, manganês, sódio, zinco, cobre, níquel e molibdênio. Então, varia desde 100 ppm até 0,1 ppm. Gente, as quantidades não são para vocês decorarem. É para vocês verem que macronutriente, unidade que a gente trabalha com proporção, porcentagem, e micronutriente, a proporção é parte por milhão. E aí, vamos trabalhar com móveis e imóveis. Lembrando que é distinto, não tem nada a ver com macro e micronutriente. Então, eu coloquei retângulo vermelhinho aqui, os micronutrientes. Então, tanto móvel quanto imóvel pode ter os macros, mas também pode ter os micros. Lembrando que o nutriente imóvel, ele pode ser translocado, virar móvel, dependendo da condição de deficiência que a planta está. Então, os móveis: nitrogênio, potássio, magnésio, fósforo, cloro, sódio, zinco, molibdênio. Os imóveis: cálcio, enxofre, ferro, boro e cobre. E aí vamos ver a função de cada um deles. Gente, nitrogênio é geral para todo ser vivo. Não é à toa que nos nucleotídeos aqui, lembra lá dos nucleotídeos, adenina, timina, citosina, guanina, uracila, todas essas são bases nitrogenadas. Então, tem nitrogênio no esqueleto carbônico deles. E como a gente trabalha com nucleotídeo, que é a base nitrogenada, associada a açúcar, associada a fosfato, tem que entrar aqui fósforo. Então, não existe vida na ausência de nucleotídeo. Então, não existe vida na ausência de nitrogênio e fósforo. Pelo menos vida conhecida, né, gente? Além disso, os aminoácidos. Não é, amino. Então, se é amino, tem a função amina em todos os aminoácidos. Coloquei apenas 2 aqui. Mas todos os aminoácidos têm a função amina, a importância do nitrogênio. E não se esqueçam aqui da molécula, a principal molécula energética de todos os seres vivos, a adenosina trifosfato. A adenosina vem da base nitrogenada adenina. Já sei que tem nitrogênio. E o trifosfato tem 3 fosfatos, tem que ter o fósforo.
Já as clorofilas, já falamos que clorofila tem magnésio. Por isso que um órgão fotossintetizante precisa de mais magnésio que um órgão não fotossintetizante. Além disso, tem todo o esqueleto carbônico com hidrogênio, oxigênio e carbono e tem os nitrogênios. O que muda se é clorofila A, B ou C é justamente a posição aqui, nitrogênios e magnésio. Função geral dos macronutrientes, gente, geral. Então, tem os macros aqui, ó, nitrogênio, enxofre, fósforo, silício, potássio, cálcio, magnésio. Então, já falamos. Nitrogênio tem aminoácido, proteína, ácido nucleico, várias coenzimas, porque, afinal de contas, enzima é um tipo de proteína. Por isso que é macronutriente, tem várias moléculas. O enxofre tem alguns aminoácidos e tem na coenzima A, que é fundamental para a respiração celular. Lembra lá do ciclo de Krebs, acetil-CoA. Se não tiver a coenzima A, não tem respiração. Para ter a coenzima A, tem que ter enxofre. O fósforo está nos ácidos nucleicos, está nas coenzimas, está na composição dos fosfolipídios, então tudo que é membrana precisa de fósforo e está na principal molécula energética de todo e qualquer ser vivo. Silício está na parede celular, mas também as gramíneas têm nas células da epiderme. Tanto que vocês viram lá em anatomia vegetal que tem as células silicificadas, que servem tanto para a defesa de herbivoria, como rigidez daquela célula e ainda reflete a luz. O potássio, lembra da bomba de potássio? Ele é cofator de várias enzimas, várias, e como ele trabalha com a parte lá da célula guarda do estômago, ele mantém o turgor celular da célula guarda para manter o estômago aberto, ou ele ajuda a deslocar a água para fechar esse estômago. Cálcio também é cofator de várias enzimas, consequentemente ele é um mensageiro celular, porque ele pode ser o biosinalizador para abrir a bomba de cálcio, e ele está na lamela média, que é aquela parte da parede que une células vizinhas. E magnésio acabamos de ver que é constituinte da clorofila. Micronutrientes. O cloro trabalha com reações de fotossintética, principalmente ligadas à liberação aqui do gás oxigênio. Tem várias bombas de cloro. A gente tem mania de falar só de bomba de sódio e potássio, mas tem muita bomba de cloro, e tem que ter, porque bomba não é só para cátion, bomba também é para ânion, aqui entra o Cl-. O ferro, são vários citocromos, que são transportadores de elétrons da respiração, também é necessário para a fotossíntese, a gente vai ter aula de fotossíntese ainda, e hoje, daqui a pouquinho, a gente vê a fixação do nitrogênio, também precisa de ferro. Então, o nitrogênio é macronutriente, mas se eu não tiver esse micronutriente, a planta não tem a absorção do nitrogênio. O boro, constituinte da parede celular e também trabalha em metabolismo de vários ácidos nucleicos. O manganês, cofator de várias enzimas super importantes. E aqui, gente, só uma geralzona mesmo do nome das enzimas. Lembra que toda enzima é uma proteína. E eu identifico que o nome está falando de enzima porque termina com ase. Então, desidrogenase, descarboxilase, quinase, oxidase, peroxidase, tudo isso terminou com ase, é enzima. A desidrogenase, ela vai oxidar a molécula, tirando hidrogênio. Então, vai tirar o hidrogênio. A descarboxilase, da mesma forma, vai tirar, só que agora tira carbono. As quinases são enzimas bem generalistas que trabalham com várias proteínas. Elas modificam as proteínas. Por que que elas adicionam fosfato? Quinase adiciona fosfato. Então, tudo que vocês ouvirem de reação de fosforilação é uma quinase que está adicionando fosfato àquele substrato. As oxidases têm esse nome de propósito, né? Porque, afinal de contas, vão trabalhar com oxidações. E as peroxidases, lembra do peróxidos, peróxido de hidrogênio, que nem a água oxigenada. Vai quebrar esse H2O2, liberando água
e oxigênio. Aí passando aqui para o sódio. Sódio trabalha também com a parte hídrica, assim como a gente, tanto que tem que ver os sais com teor de sódio, mas nas plantas que tem a fotossíntese C4 e CAN, por enquanto, gente, só pensa que C4 e CAN são as plantas que mais economizam água. Então, o sódio ajuda a manter o turgor celular para essa água não se perder, não sair pela transpiração. O zinco, ele trabalha com as desidrogenases, que a gente já falou aqui. O cobre entra nas oxidases. O níquel, ele trabalha nas ureases, então são enzimas que trabalham com ciclos de ureia. E o molibdênio trabalha também com o ciclo do nitrogênio, mas não só na ureia. Então, os nitrogenases trabalham com várias moléculas que têm a função amina. Então, aqui, ó, micronutriente é bem pouquinho, porque eles trabalham especificamente com as enzimas. E aí, a influência do ambiente. Lembra que uma das questões ambientais é o solo. O pH do solo é super importante para a disponibilidade do nutriente. Então, por exemplo, olha aqui, molibdênio e cloro. Eles funcionam melhor quando o solo está acima do pH neutro. Então, tendendo a básico, tem maior disponibilidade de molibdênio e de cloro. Se a gente pensa aqui no fósforo, o melhorzinho é antes do neutro, é quase no neutro. Porque se eu for para o básico, começa a diminuir essa disponibilidade. O mesmo vale aqui, ó, nitrogênio, enxofre e boro. No caso de cálcio, potássio e magnésio, até que dá uma estabilizada. Se a gente pensar em alumínio, lembra do solo ácido do cerrado. Ó, quanto mais ácido, a disponibilidade está lá em cima. Está aumentando o pH em direção ao neutro, já cai bastante essa disponibilidade. Se chegar no básico, com certeza vai encontrar no eixo X, então vai anular. O que também acontece de forma bem mais drástica com ferro, manganês, cobre e zinco. E aqui, gente, alguns sintomas visuais, porque não é preciso você ter uma mufla, fazer um teor de cinzas, para suspeitar que está tendo algum problema na nutrição mineral. Tem vários sintomas visuais mesmo que é fácil de identificar. Vocês já devem ter visto algumas manchas pretas no tomate, quando não são fungos, porque se for fungo, você identifica as hifas. Se tem só as manchas, isso aqui pode ser excesso de nitrogênio. Já a falta de nitrogênio dá clorose. Quando falar clorose, é a perda da cor verde, porque várias clorofilas vão ser degradadas. Então, aqui seria uma folha saudável, uma monocotiledônea, e aqui as folhas com falta de nitrogênio. Se a gente pegar o sorgo, a infrutescência, ó, com falta de nitrogênio, a infrutescência não se envolve tanto. Com nitrogênio já consegue desenvolver mais. E algumas fontes do agronegócio que utilizam o nitrogênio. O pessoal compra ureia, que é o que tem maior porcentagem de nitrogênio, mas é tóxico. Não é à toa que a gente joga a ureia fora na urina, né? Sulfato de amônio, intermediário, também é tóxico. E salitre, que seria o menos tóxico, mas em compensação tem o menor teor de nitrogênio. Lembrando que as fórmulas estão aqui, o nitrogênio não está solto. Vai ter que ter metabolismo dos micro-organismos do solo e depois vai ter que ter metabolismo da planta para absorver e assimilar o nitrogênio. E o excesso de tudo isso, né, gente? Não esquece que o excesso de tudo isso pode gerar uma eutrofização da parte de recursos hídricos. Então, ó, já falamos que o nitrogênio pode dar uma clorose nas folhas, e essas folhas que têm clorose, a tendência é cair. Já os caules, se for um caule lenhoso, tendendo à madeira, ele fica, na ausência do nitrogênio, delgado, bem fininho, e pode causar o acamamento. Acamamento é o caule tombar. Já se a gente fala de fósforo, é até chato falar isso, mas eu acho que particularmente é um sintoma bem bonitinho. Porque a borda, ó, fica um verde escuro ou marrom, parece bonitinho, né? Mas na verdade a borda da folha está toda necrótica e essa folha vai envelhecer muito mais rápido. Então isso é deficiência de fósforo. Lembre que fósforo ligado diretamente à energia.
Então, na maioria das vezes, esse fósforo ele é remobilizado entre outros órgãos, então está tendo aqui toda a necrose da folha, a tendência é vir o fósforo, raiz, caule, até chegar na folha. Mas chega um ponto que acaba a reserva da planta. Na questão de potássio, olha o acamamento aqui. Acontece muito acamamento em monocotiledônea. As monocotiledôneas elas precisam mais que as eudicotiledôneas, mas uma eudicotiledônea aqui, ó, a couve, se não tiver potássio, também causa clorose. Os frutos, se a gente trata aqui de vagens ou de folhas, dá mesmo sintoma para os dois. Tem clorose, principalmente na margem. E cálcio vai ter necrose em várias regiões, só que não regiões maduras. Vão ser regiões de crescimento, regiões meristemáticas. Então, vão ser pequenas folhas que já morrem. Lembra que o cálcio faz parte da parede celular. Então, se não tem parede para sustentar o crescimento foliar, essa folha vai morrer. O cálcio, principalmente nos frutos do tipo peponídeo, melão, abóbora, tem aquela região do pedúnculo, aquele cabinho. Então, se não tem cálcio, aquele cabinho, o pedúnculo, ele perde a estabilidade. Então, começa a apodrecer. Parece fungo, mas se você levar ao microscópio, não vai ter nenhuma hifa. É praticamente ausência de cálcio. Então, isso é chamado podridão do melão. E as eudicotiledôneas precisam mais que as monocotiledôneas, porque a eudicotiledônea cresce mais, fica lenhosa, pode produzir madeira. Por isso que precisa de mais cálcio para ter mais parede. O magnésio ou manganês, eles dão essa clorose entre as nervuras. Cuidado que existem espécies, existem gêneros que têm a folha naturalmente assim. Mas se a folha é toda verde e começa a dar clorose entre as nervuras, só a nervura que mantém verde, pode ser falta de magnésio ou de manganês. Já o enxofre, ele atua principalmente nas raízes, porque são várias enzimas que trabalham aqui na absorção, principalmente se tiver tanto micorriza quanto nódulo bacteriano. Lembra que as fabáceas leguminosas têm associação com bactérias, as Rhizobium, então precisa de enxofre. Então, se não tem enxofre, a raiz desenvolve menos. Aqui é uma raiz deficiente de enxofre, aqui é uma raiz com mais enxofre. Então, essa deficiência vai fazer com que a planta absorva menos minerais, consequentemente, a parte aérea também não vai crescer. Na deficiência do cloro, o termo mesmo é esse, as folhas ficam bronzeadas. E não é aquela história de estar bronzeada por conta do outono. A gente está falando de países que não têm, países como o nosso, que não tem uma delimitação muito certinha das estações do ano. Então, a folha que naturalmente é verde, começa a ficar com essa coloração bronzeada. Se for raiz, na ausência do cloro, cresce menos em estatura, fica mais grossa e com isso ela perde a parte de absorção, porque a área superficial vai diminuir, principalmente porque também não vai ter as raízes laterais. Se raiz diminui toda a parte. Vocês já devem ter visto no mercado couve-flor. Aqui é couve-flor. Claro que quando vende não tira essas folhas, né, e corta. Mas uma das maneiras que o pessoal escolhe couve-flor no mercado é virando a couve-flor e olhando aqui embaixo. Se tiver um buraco, o pessoal, não compra, tá podre. Gente, não é podre. Ela não conseguiu fazer parede. Isso é deficiência de boro. Então, não formou parede. Então, por isso fica esse orifício. Para a gente não tem problema nenhum comprar desse jeito. Mas para a planta, ó, já que não produziu parede, se não for colhida, a tendência é sofrer o acamamento, é cair, é morrer essa planta. A falta do zinco também dá clorose, mas dá clorose em listras. Então, repara que a clorose ela é um bioindicador de falta nutricional. E a posição da clorose indica qual é o mineral. E uma leitura que eu acho bem interessante, esse artigo científico aqui eu acho bem legal, porque ele juntou a parte científica com a parte para os leigos conseguirem identificar. Então, fizeram toda a composição mineral do solo e da planta, que nem eu mostrei para vocês no início aqui dessa aula, de pegar o solo, fazer teor de cinzas, e relacionaram com sintomas visuais.
Como é que está a folha? Como é que está o caule? Como é que está o fruto? Então tem esse paralelo. Tá certo que foi feito para uma única espécie, mas dá para generalizar para várias outras famílias. Isso eles abordam na discussão. É bem interessante essa leitura. E, já que falei toda a parte de deficiência, vamos aos tratamentos. Então, existem fertilizantes simples. Então, superfosfato, só tem fosfato. Os nitratos, só tem nitrogênio. Já os fertilizantes mistos, que é o que mais a gente encontra em lojas de agropecuária, que tem o NPK, que tem nitrogênio, fósforo e potássio. E aqui são as concentrações, ó, 10, 14 e 10. Então, 10 de nitrogênio, 14 de fósforo, 10 de potássio. E tem os orgânicos, normalmente resíduos de plantas, animais ou pela rochagem. Nome eu acho bonitinho. Rochagem são depósitos naturais de rochas que a gente espera um intemperismo e bota aqui no solo. Lembrando que independente de ser orgânico ou os inorgânicos, tudo em excesso faz mal, principalmente para os recursos hídricos. E não se esqueçam que existe sim adubação foliar. A gente tem mania de pensar em insumo lá para o solo, mas tem adubação foliar. Só que não se esqueçam que as folhas são revestidas por cutículas. E cutícula tem a cutina, que é um lipídio. Então, esses fertilizantes foliares, que são feitos por aspersão, eles têm que vir junto com o fertilizante o surfactante, que nada mais é que um detergente. Para quê? Para reduzir a tensão superficial, tirar o excesso de cutícula e aí sim a folha conseguir ser adubada. Então, mas tudo isso já vem preparado nesse fertilizante foliar aqui. E, mesmo sendo foliar, gente, aspergindo tudo, vai chegar no solo. Então, chegando no solo, um conceito que o pessoal de agropecuária trabalha muito é esse CTC, que é a capacidade de troca catiônica. O pessoal fala catiônica. Só que não é só catiônica, porque não são só cátions. Ó, aqui tudo bem que é K+, Ca2+, mas tem os ânions também. Tem NO3-, tem o Cl-. Então, vamos trocar essa parte de capacidade de troca catiônica, vamos trocar por capacidade de troca iônica. Porque iônica aborda tanto os ânions negativos quanto os cátions positivos. Então, o que é isso? A raiz, ela sempre vai capturar algum nutriente, só que ela não está só pegando o nutriente, gente. Ela, para pegar o nutriente, normalmente ela libera outro nutriente para o solo. Não é à toa que é uma troca. Não é só absorção, que nem a água. Então, para absorver um, ela libera outro. E, já que a gente está falando de absorver e liberar, concorda que são sentidos opostos? Um está entrando, o outro está saindo. Então, se tem um entrando e o outro saindo, eles estão se expelindo, eles estão se distanciando. Então, isso acontece porque eles têm a mesma carga. Lembra que positivo com positivo repele. Negativo com negativo repele. Então, essa troca é com elementos da mesma carga. Com isso, atinge o equilíbrio iônico tanto no solo quanto nas raízes. E vai depender da composição do solo, porque se é um solo argiloso, a argila é mais compacta. Então, essa troca é mais demorada. Já se tem matéria orgânica, se é um solo mais arenoso, tem espaços para passagem de água e, consequentemente, dos minerais. Então, essa troca em solos arenosos com matéria orgânica é muito mais eficaz, é muito mais ampla do que com o solo que é praticamente argila. E, assim como a gente trabalhou lá micro e macronutriente, tem as zonas adequadas, gente. Então, não vai entupir a planta de nutriente mineral, porque a deficiência faz mal. Só que, além da deficiência, existe uma zona adequada que faz o crescimento. Só que, se aumentar, independente de ser macro ou micronutriente, se aumentar, pode gerar uma zona de toxidez. É mais fácil trabalhar a toxidez com micronutriente, mas também existe macro. E olha o que vai acontecer com o crescimento vegetal. Ele começa a diminuir.
E trabalhando especificamente agora com a planta, porque a gente falou bastante do solo, de adubação, a planta. Então, a planta absorve. Só que depois da absorção, essa planta tem que assimilar. Porque até absorver, a gente está falando de nutrição mineral. Se eu falo em assimilar, eu tenho que pegar esse mineral e incorporar dentro de uma substância orgânica. Então, aquele NO2-, aquele mineral, aquele nitrogênio vai ter que agora fazer parte de um aminoácido, de uma base nitrogenada, de alguma molécula orgânica. Isso que é assimilar. Então, a planta primeiro absorve o mineral e assimila para pegar e formar uma matéria orgânica a partir daquele mineral. Só que, gente, essas reações elas precisam de muita energia. A planta gasta muito energia para fazer a assimilação. E é por isso que, principalmente, os insumos cheios de nitrogênio, os adubos cheios de nitrogênio, eles são altamente explosivos. Acontece o mesmo com enxofre, mas é principalmente com nitrogênio. Porque se a planta gasta muita energia para juntar na matéria orgânica, no momento que quebra isso, libera muita energia. E quando a gente fala em liberação rápida de energia, isso é uma rápida oxidação. Consequentemente, é explosão. Então, como é que funciona essa história? Vamos trabalhar só com nitrogênio. Vamos deixar os outros macro para depois. Em outro momento vocês veem isso. Pelo menos aqui em fisiologia vegetal a gente trabalha só com nitrogênio. Porque cada um vai ter o seu ciclo. Então, o N2, o gás nitrogênio, na atmosfera mesmo, que é a maior concentração de nitrogênio que existe, ele não é absorvido nem pela gente. Se a gente inspira 40% de gás nitrogênio, a gente vai expirar os mesmos 40%. Pelas plantas também não. Então, quem pega N2 são micro-organismos, principalmente bactérias do gênero Rhizobium. Então, elas pegam esse gás nitrogênio e transformam em amônio. O nome disso é fixação do nitrogênio. N2 é convertido em amônio. Só que amônio, vocês já devem ter visto amoníaco na farmácia. Aquele odor absurdo. É altamente tóxico. Existem plantas que absorvem amônio, mas não são todas. Por isso que é importante outras bactérias trabalharem. Porque para algumas plantas, assim como para a gente, amônio é tóxico. Então, vai pegar esse amônio, e aí gênero tanto nitrossomonas quanto Notrossococos vão pegar esse amônio e vão converter em nitrito. E, posteriormente, outras bactérias, Nitrobacter e Nitrossococos de novo aqui, mudou só a primeira, pega esse nitrito e converte em nitrato. Então, quando a gente falar de ciclo nitrogênio, tem que lembrar do gás nitrogênio, do amônio, do nitrito e do nitrato. Então, vamos lá. Para fixar o nitrogênio, então, eu vou pegar o N2, gás nitrogênio, e transformar em amônio, NH4. Então, várias bactérias, principalmente na família das fabáceas, das leguminosas, estão aqui nos nódulos bacterianos, relação harmônica interespecífica. Só que várias bactérias livres, aliás, a maioria da fixação do nitrogênio acontece com bactérias de vida livre. Okay? Então, algumas estão formando risóbios, os nódulos, mas a maioria é vida livre, e é importante saber que tudo isso em condição anaeróbica. As plantas, apesar de respirarem, elas precisam de um ciclo anaeróbico, porque ela não pega o N2. Esse N2 tem que ser primeiro fixado por bactéria. Então, tá aqui o ciclo geral, gente. N2 atmosférico, as bactérias fixadoras, tanto na raiz quanto livre no solo, fixam o N2 e transformam em amônio, NH4. NH4 a gente também libera na urina. Tanto animais na urina quanto animais mortos depois da decomposição, amônia. Amônia, algumas plantas absorvem, mas é tóxico. Por isso que precisa transformar em nitrito para depois nitrato. Nitrato as plantas absorvem muito bem. Então tá aqui, ó, absorveu. Depois vai assimilar em molécula orgânica, mas primeiro absorve. E para fechar o ciclo, o excesso de nitrato que a planta não absorveu,
Outras bactérias, que são as desnitrificantes, elas liberam na forma de N2, que foi da onde nós começamos aqui da atmosfera. Então, vamos para dentro da planta. Planta absorveu nitrato, NO3. Então, lá eu falei do solo, agora dentro da planta. Planta absorveu nitrato principalmente pelas raízes. Algumas partes aéreas, o caule, por exemplo, que está em contato na superfície do solo, também pode absorver. Ou numa adubação foliar, também pode absorver, mas é principalmente nas raízes. E ela pode acumular alto nível de nitrato sem causar prejuízos, porque o nitrato ele pode ir para o vacúolo. Só que para a gente não, gente, para a gente não. Para a gente, o excesso de nitrato, o excesso de NO3, além de formar aminas cancerígenas, a hemoglobina, lembra da proteína que transporta o nosso oxigênio, nosso gás carbônico? A hemoglobina, em contato com o nitrato, ela se transforma em methemoglobina, que é uma proteína que é incapaz de transportar o oxigênio. Então, pode gerar morte por asfixia. Não interessa se você está inspirando várias moléculas de gás oxigênio. A sua hemoglobina, se ela virar methemoglobina, ela não vai transportar. Daí o perigo dos trabalhadores que trabalham em indústrias de adubos nitrificantes. Aí, de novo, lá na planta. O amônio, lembra que algumas plantas absorvem direto o amônio, ou elas podem pegar o nitrato e transformar em amônio. Isso aqui acontece na fotorrespiração também. E o amônio, aquela toxicidade do amônio que para a gente é péssimo, nas plantas é totalmente fácil de resolver porque transforma amônio em aminoácido. E esse metabolismo é muito rápido, muito rápido. E o excesso fica lá no vacúolo. Se fica lá dentro do vacúolo, não vai ser tóxico para a planta. Só que lembrando, em excesso, para a gente, claro que esse excesso é uma quantidade bem menor que para a planta, né? É tóxico. A planta precisa ter muito mais amônio para ser tóxico. Tem que extravasar do vacúolo. Então, como é que acontece essa assimilação dentro da planta, gente? De novo, estou falando dentro da planta. Primeiro, o nitrato é transformado em nitrito, e aí o nitrito vai ser transformado em amônio. E o amônio vai ser convertido em aminoácidos, por isso que deixa de ser tóxico rapidinho. E todas as etapas de transaminações, ou seja, de deslocar o nitrogênio para as moléculas, vai ser a partir de 2 aminoácidos. O amônio ele se transforma rapidinho em glutamina e glutamato, que são 2 aminoácidos. Aí, a partir desses 2, é que outras transaminases, outras enzimas, vão jogar esse nitrogênio para formar outros aminoácidos. Lembra que todo aminoácido tem a função amina, mas tudo começa com glutamina e glutamato. Por isso que eu vou falar da reação só desses 2 aqui. Então, vamos lá. Primeira reação. Vou transformar nitrato, lá dentro da planta, em nitrito. Para isso, liberar água. Se liberar água, eu preciso do carreador NADH. Então, ele consegue pegar um H+, com isso tem também a questão dos 2 elétrons, e liberando água, esse oxigênio aqui do nitrato foi para a água. E os hidrogênios vieram do NADH. Por isso que transformou em nitrito. O oxigênio aqui a menos. E acontece lá no citosol, principalmente das raízes. Mas lembra da adubação foliar. Pode ser em folha também, mas é principalmente nas raízes. Segunda etapa, eu pego esse nitrito, lá agora nos plastídeos, cloroplasto, por exemplo, e vou transformar em amônio. Então, está aqui o nitrito. Aí eu preciso de uma proteína, esse FED aqui é ferredoxina. Olha a importância do nutriente ferro. Vai ser uma proteína que ajuda a deslocar elétrons. Então, eu pego o nitrito, a proteína, essa enzima, atua com o deslocamento de elétrons, porque também libera água. Então, o oxigênio que estava aqui no nitrito, ele vem aqui para a água. E o hidrogênio de alguma proteína, principalmente com auxílio da ferredoxina, vem aqui para o nitrogênio formando amônio. Então, acontece, ferredoxina tem ferro, tem pigmento. Então, acontece nos plastídeos. Então, formamos amônio.
esse amônio ele vai ser convertido nos dois primeiros aminoácidos, glutamina e glutamato. Então, ó, o amônio mais o glutamato forma a glutamina. Só que a glutamina, se entrar com alguns cofatores e NADH, para liberar aqui o hidrogênio, forma o glutamato. Então, gente, é interconversível. Tanto o glutamato forma glutamina e dá para reverter. A glutamina forma o glutamato. E tem esse FED-OX, porque aquela molécula, proteína ferredoxina, ela pode tanto reduzir. Então, quando a gente aborda aqui, reduzir está acrescentando, principalmente hidrogênio, mas ela também pode oxidar. Então, se está oxidando, está retirando, principalmente, hidrogênio. E acontece lá nos plastídeos. E aí, a quarta etapa. Já que a gente falou de glutamina e glutamato, agora vai entrar uma enzima, que é a aminotransferase. Eu sei que é enzima porque é ase, e ela transfere o grupo amina. Então, piruvato mais o glutamato, junto com a aminotransferase, vai formar o aminoácido alanina. Glutamato mais oxalacetato forma aspartato. E aí, glutamina pode formar glutamato, que nem a gente viu anteriormente, glutamato pode formar glutamina. Gente, esses daqui são alguns. Dá para você formar aquela tabela de aminoácidos com base em várias outras reações. Então, é assim que um nutriente mineral é absorvido pela planta e depois assimilado para virar molécula. Então, aqui só para a gente encerrar, ó, lembra que tem proteínas que fazem cotransportes. Cargas opostas, positivo e negativo, e por isso que podem ir para o mesmo sentido. Então, aqui é um sim-porte. Estão entrando os dois ao mesmo tempo. Tudo que é em excesso, principalmente nitrato, a gente aborda lá dentro do vacúolo. Por quê? Esse excesso de nitrato, lembrando que o nitrato ele vai ser convertido depois em nitrito, em amônio, substância tóxica fica aqui dentro do vacúolo. Só que o que tiver no citosol, ó, nitrito, amônio, vem para o plastídeo, que pode ser um cloroplasto, para ser assimilado, para que esse amônio vire glutamina, glutamato e, consequentemente, outros aminoácidos, pelas transaminases, que são enzimas que estão trocando a posição do grupo amina. E precisa de muito hidrogênio, por isso, se tiver muita liberação de hidrogênio, excesso de H+, fica ácido. Então, é importante ter um uniporte, uma bomba de H+, para tirar o excesso de hidrogênio da célula. Então, com isso, a gente finaliza a aula de nutrição mineral.